Muito bem, então, pessoal. Agora, a parte que é o coração central, né, o ponto central, que é o coração aí da questão do PIS e do COFINS, no que se refere à apropriação de crédito, que a identificação a partir da aplicação do inciso segundo do artigo 3º da 10.833 e da 10.637. E aí eu faço essa distinção para a gente entender o que é a intenção por detrás da norma. E aí a gente extrair a partir da aplicação desses vocábulos o objetivo prático, que é identificar o crédito. Então, eu gosto de dividir isso aqui em 4, tá? Bens utilizados como insumo na produção ou fabricação. Olha a terminologia que a norma traz. Produção ou fabricação. Significa, então, dizer, pessoal, que produção não é a mesma coisa que fabricação. Vocês concordam? Por Sim. quê? Sem dúvida. Por quê? Isso equivaleria a dizer que a norma trouxe duas palavras idênticas para a mesma redação. E a gente estuda isso lá nas aulas de direito. Nos primeiros anos de direito, tem uma matéria lá que chama exege hermenêutica, e que a gente aprende que não existe uma palavra, não existe palavras sem significado, sem expressão numa norma. Ela vai trazer uma definição. Vamos extrair um significado a partir daquele vocábulo inserido. Então, de cara, a gente já conclui que produção não é igual a fabricação. Não é a mesma coisa. Produção significa uma coisa, fabricação significa outra. Ponto. Já vamos partir dessa definição, que produção traz um significado e fabricação traz outro significado. Assim como o termo insumo também. Assim como o termo utilizado é diferente de consumido. A utilização pressupõe, obviamente, uma reincidência. Eu utilizo o meu telefone celular, estou utilizando ele. Eu consumi ele? Não, ele vai ser consumido ao longo de um período. Ele vai deixar de existir, vai perder eficiência, vai perder tecnologia. Mas consumo é diferente de utilização. E a palavra que a norma traz é utilizado no processo de fabricação ou produção. Vamos acompanhando esse racional para vocês entenderem onde a gente efetivamente quer chegar. Então, os bens utilizados como insumos na produção ou fabricação ou na prestação de serviço. E eu tenho serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou na prestação de serviço. Então, segregando essa estrutura, fica muito mais fácil a gente compreender que eu tenho serviços utilizados como insumo na fabricação ou produção de bens e de serviços, e eu tenho bens utilizados como insumos na produção e fabricação de bens, produtos ou na prestação de serviço. Por isso que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, vocês vão entender isso. Por isso que eu advogo a tese de que empresas de cunho comercial terão insumos, porque elas terão bens utilizados numa produção que não é uma produção no sentido estrito da palavra, de fabricar algo, porque produção é diferente de fabricação. Produção, ela guarda um significado muito maior. Eu produzo algo. E na área comercial, eu também tenho um alcance produtivo. Estou ali produzindo algo que será o meu produto final revendido. Mas eu tenho um ciclo produtivo dentro de uma área, de uma empresa comercial, né? Mas esse é um ponto a ser explorado com mais riqueza de detalhes. E para complementar esse significado,
ou a conclusão dessa utilização de apropriação de crédito, eu preciso definir agora o que é insumo. Tá? Fabricação é um item que está dentro de um ciclo de produção. Mas eu não tenho só produção no sentido de fabricar algo, fazer algo. Eu tenho produção na área de serviços e, como eu falei, também tenho produção na área nas atividades comerciais. Então, em resumo, produção é algo mais amplo. Então, quando é que eu começo a produção? Vamos imaginar no setor agro, por exemplo. No setor agro, eu inicio a produção com o estudo de viabilidade do solo. Então, eu contrato uma empresa que vai fazer o estudo de viabilidade daquele solo. Eu comecei o meu ciclo de produção mesmo sem ter feito absolutamente nada. E quando é que eu termino esse ciclo de produção? Quando o produto final está dentro do armazém do cliente. Então, aí eu tenho o meu chamado ciclo de produção. Ao passo que fabricação é o ato laboral de fabricar algo. Então, eu fabrico uma mesa. Mas dentro da fábrica de móveis, eu tenho um ciclo de produção que é mais amplo do que o mero ato de fabricar a mesa. Quis, durante muito tempo, a interpretação da legislação da Receita Federal, através da Instituição Normativa 404, de 2004, que foi julgada ilegal, dizer que insumos são somente os itens aplicados na fabricação e esquecia definitivamente o ciclo de produção. Mas a norma traz, na sua redação, o vocábulo produção, que é algo muito mais abrangente. Agora eu preciso saber o que é insumo. E a melhor definição de insumo para mim é essa. Né, tá? A melhor definição de insumo para mim está nessa decisão do STJ do ministro Napoleão, e que diz o seguinte: são insumos, para efeito do artigo 3º do inciso 2, da 10.637 e da 10.833, todos aqueles bens e serviços, e aí bens que ele fala são mercadorias, bens corpóreos, não os bens utilizados no sentido que a gente fala de aplicação ao ativo mobilizado. Bens são produtos, tá? E serviços pertinentes ao, ou que viabilizem o processo produtivo e a prestação de serviço, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção. Isto é, cuja subtração obsta, olha lá, a atividade da empresa ou implica em substancial perda da qualidade ou do produto, serviços dali resultantes. Em resumo, pessoal, o que a gente fala é que o insumo, a gente vai aplicar o teste da subtração, que vai ao encontro de dois outros institutos que foram trazidos a partir da construção dessa decisão, que é essencialidade e relevância. E isso vai estar aqui no voto da ministra Regina Helena, no recurso especial 12.21.170, que foi o que definiu o conceito de insumos. Então, para ela vai dizer, ó, é essencial, se o bem ou serviço for essencial ou relevante, ele é insumo. Acabou a discussão. Aí precisa se saber o que é essencial e relevante. Cada empresa tem que olhar para o seu ciclo produtivo e identificar ali dentro o que é essencial e relevante. Se eu retirar aquele item, se eu subtrair aquele item, eu entrego o meu produto ou o meu serviço com a mesma qualidade? Se tiver perda de qualidade, significa que aquele item é insumo. Ah, eu entrego, mas tem perda de qualidade. Então, aquele item é insumo. Se eu subtrair aquele item, que é um bem ou serviço, eu não entrego o meu serviço ou o meu bem produzido, se eu não entregar, a partir da subtração dele do meu ciclo produtivo, aquele item é um insumo. Por isso que ela traz a definição de essencialidade e relevância nesses termos, no voto da ministra Regina Helena,
que é essencial o item o qual dependa intrinsecamente, então ele é essencial, ele está intrinsecamente, fundamentalmente ligado ao produto ou serviço, constituindo elemento estrutural inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço. Tem um microfone aberto aí, pessoal, pode deixar fechado. Constituindo elemento estrutural ou inseparável do processo produtivo, ou a sua falta ali prive de qualidade, quantidade ou suficiência. E é relevante o item cuja finalidade, embora não indispensável, ou seja, não está intrinsecamente ligado ao processo produtivo ou prestação de serviço, entrega o processo de produção, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva. Ou seja, se eu subtrair ele vai me trazer algum tipo de prejuízo ou impossibilidade mesmo da execução do meu serviço. Tá? Então, será considerado insumo aquilo que for essencial e relevante. E aí a gente traz para um enquadramento mais prático do que seria um insumo, essa subdivisão entre matéria-prima, item principal do meu produto, do meu serviço. Eu ainda tenho o material secundário ou produto intermediário, que é aquele que integra o produto final ou faz parte do meu serviço, mas já está pronto ou semi-acabado, semi-elaborado. E tenho ainda o chamado material auxiliar de produção, onde nós temos a maior parte dos problemas de identificar o crédito a partir da aplicação dos chamados materiais auxiliares de produção. E aí, pouco importa se ele é consumido ou utilizado, porque a legislação traz o termo utilização e não o termo fabricação, e não o termo consumido, como quis a interpretação restritiva da Receita Federal. E também, como é citado no voto do ministro Napoleão, aqui, ó, que ele diz, ele traz o termo utilização, né? O termo utilização é esse termo que ele traz aqui, ó. Cuja subtração obsta a atividade da empresa implica em substancial perda da qualidade do produto ou serviço dali resultantes. Então, em síntese, se a gente quer fazer um processo de levantamento de crédito ou de identificação desses créditos a partir da decisão do STJ do que é insumo, nós vamos fazer um processo de teste de subtração dos itens ali inseridos no meu processo produtivo. Por isso que eu digo que numa área, uma empresa, vamos pegar um supermercado, por exemplo. As despesas que eu tenho, por exemplo, para manter o açougue e a padaria, eu não posso chamar de insumo se eu tiver ali, se eu desligar o freezer ou a parte de higienização necessária para manter ali o açougue e a padaria produzindo, não posso considerar insumo só porque é uma empresa de cunho comercial e não uma empresa de cunho de fabricação. Então fica aí a reflexão de eu olhar também para os estágios dentro de uma empresa comercial e, de acordo com o voto da ministra Regina Helena, ela dizer aqui a singularidade de cada cadeia produtiva, né? A singularidade de cada atividade. E ainda, no voto do ministro Napoleão, que ele traz a menção de cuja subtração obsta a atividade da empresa. Qual atividade? Todas as atividades. Porque em todas as atividades eu tenho a condição de aplicar no meu fluxo de produção o conceito de insumo. Por isso que é particular de cada empresa a partir da aplicação deste teste de subtração. A partir deste, então a gente precisa desenhar todo o fluxo produtivo. Então, quando a gente trabalha com recuperação de crédito tributário, e aí, volto novamente, em fevereiro, a gente tem esse curso só focado em identificação e levantamento de crédito tributário. E nós vamos fazer toda a análise do crédito. Como mapeia, então você vai fazer um mapeamento, onde eu vou buscar essas informações, como é que eu monto o meu book, ou seja,
a estrutura das planilhas para efetivarem o cálculo, né? E eu parto do pressuposto de um mapeamento de fluxo produtivo, quer seja na parte de serviços, quer seja na parte industrial, quer seja na parte não industrial das empresas comerciais. Então, esse é o ponto de partida. Você tem que ter lá um mapa produtivo. E a cada etapa desse mapa produtivo, eu vou ter lá os elementos que constituem aquela fase, e a partir daqueles elementos eu vou identificar quais são os insumos passíveis de crédito, seja na categoria matéria-prima, seja na categoria material secundário, seja na categoria material auxiliar de produção. Então, é assim que a gente vai concatenando para poder fazer um processo de levantamento de crédito. Certeza que todas as empresas podem fazer esse processo de revisão fiscal para identificação de potenciais insumos, e aí depois a gente vai classificar isso em créditos numa linha que a gente utiliza, né, no nosso instrumento de trabalho, verde, amarelo, vermelho. Recentemente a gente teve uma discussão, eu e o meu sócio, para um cliente, em algumas despesas que eu particularmente não concordava, ele concordava, e a gente classificou ali numa linha amarela para a tomada de decisão do cliente. E aí o cliente tomou a decisão de apropriar os créditos de viagens dos supervisores que ficavam alocados desenvolvendo a atividade. Então, nós temos que tomar esse cuidado também, para que não haja ali uma elasticidade maior do que quis a definição do conceito de insumo, senão tudo passa a ser insumo. Então, se eu tirar o Windows do meu computador, eu não trabalho. Logo, o Windows é insumo. Se eu tirar aqui esse tipo... se o meu computador da área de administração não tiver computador, eu não trabalho, logo o computador é insumo. Então, tem que tomar muito cuidado com o exercício e a elasticidade da aplicação do conceito de insumo e nos ater apenas ao lastro que deixou a decisão do STJ no RESP 12.21.170. Ok? Eli, Sim. Que nem eu ia comentar isso mesmo nesse ponto que você tocou. Ao mesmo tempo que com a ampliação estendeu o conceito de insumo, ele ajudou muitos os contribuintes a ter mais apropriação de crédito, mais oportunidades de levantamento de crédito, porque antes era isso que você falou, era mais olhando na fabricação em si, na elaboração do produto. E não, tem toda a cadeia de produção daquela atividade específica, desde a criação da ideia até a entrega no cliente. Mas também tem o outro lado, né? Tem empresas aí, setores principalmente jurídico ou tributário, que são muito audaciosos e começam a tratar tudo como insumo. Perfeito. Tem esse lado também, que nem, por exemplo, tem uma briga que está acontecendo muito na empresa que está ocorrendo, que aquele erro, né, de se apegar a soluções a consultas favoráveis de um determinado contribuinte. Por exemplo, crédito, isso é uma opinião minha, tá? Mas é que deve ser também objeto de discussão em muitos lugares. A publicidade, o crédito na publicidade. Por exemplo, a minha opinião, publicidade, ela é essencial para a alma do negócio para você divulgar sua marca. Mas a falta dela, por exemplo, ou a diminuição, vai impactar na qualidade final da entrega do meu produto ao cliente? Perfeito. Não. Perfeito. Então, assim, tem muito também, ao mesmo lado que foi muito produtivo, tem muitas oportunidades de crédito, inclusive a gente está fazendo esse trabalho de oportunidade de crédito onde eu trabalho, porque tem muita coisa que não era olhada para trás e agora com esse conceito é aplicado, mas também a briga de puxar, viu? Segura o entusiasmo aí, não é tudo que também dá para se apropriar, porque pode causar uma exposição indevida lá na frente. Sem dúvida. E a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias que saem na mídia. Por exemplo, determinada empresa, não vou citar os nomes das empresas aqui porque a aula está gravada e depois vai para o YouTube, mas tem determinadas empresas que obtêm uma decisão judicial. Aí o advogado sai lá num determinado jornal, muitas vezes patrocinado, e a manchete vem assim: empresa
ganha o direito de tomar crédito sobre despesas de publicidade e propaganda. Então, cara, a gente tem que mergulhar e verificar, uma decisão de primeira instância, é uma liminar, qual que é a materialidade disso, em qual foi o caso. Então, é muito subjetivo essa análise, e a gente tem que se conter no termos dessa decisão. E se eu subtrair a serviço de propaganda, por exemplo, ela é, no meu entender, um potencializador de venda. Ela não inviabiliza o seu processo de venda. Você vende mais ou menos. E eu tenho aprendido isso, por exemplo, com o meu business. Se eu não contratar uma agência de marketing para fazer a alavancagem dos produtos digitais, utilizando as redes sociais, eu vou continuar vendendo no presencial. Menos, mas vou continuar vendendo. Então, a propaganda, essa despesa de marketing, para mim, ela é uma potencializadora de venda. Mas se eu retirar essa despesa, inviabiliza o meu negócio? Não, não inviabiliza. Eu vou continuar vendendo, mais ou menos. Provavelmente eu vou vender muito menos sem o marketing. Mas ela não é uma despesa essencial e relevante do ponto de vista conectado com a decisão e o voto da ministra Regina Helena. Então, eu particularmente entendo que serviço de propaganda, em que pese as decisões judiciais e algumas do CARF, eu entendo que ela é extremamente temerária, porque ela não se conecta, no meu entender, como dentro do conceito de insumo que quis aqui analisar os votos e as decisões judiciais desse recurso especial que deu repercussão geral. Então, esse aí é um item, despesa com propaganda, despesa com viagem, despesa com hospedagem, despesa com alimentação. Ah, mas se o cara tá lá na obra, mas se ele não comer, ele morre, ele tá fraco, ele não trabalha, se ele não trabalha, ele não entrega o produto. Percebe que a gente vai começando a ter uma elasticidade muito grande do conceito de insumo? Então, tudo vai ser insumo. Se a gente seguir esse conceito, tudo vai ser insumo. Se eu não tiver... Aí, por exemplo, os EPIs. Os EPIs... Tem alguém com o microfone ligado aí, pessoal. Tá dando um eco. Os EPIs... eles foram considerados insumos recentemente, inclusive colocado aí positivado na IN 1911, e tomar cuidado com a análise da IN. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí que está dando um eco brabo e eu não consigo colocar todo mundo no mudo aqui. Não consigo colocar todo mundo no mudo. Como é que coloca todo mundo no mudo aqui, hein? Alguém sabe? Ademar. Ademar, que está com o microfone aberto. Deixa eu caçar ele aqui, então. Acho que ele saiu fora e deixou... Ademar? É muita tecnologia para mim. Muito bem, acho que parou. O Ademar colocou aí no mudo. Aí apareceu o Ademar. Então, notem, pessoal, que se a gente partir para essa elasticidade, tudo vai ser insumo. E há quem é uma tese um pouco mais restrita, que equipara o crédito do PIS e COFINS sobre insumo à despesa necessária do imposto de renda. Eu, particularmente, vou seguir sempre a definição, vou me ater aqui à questão da definição do conceito de insumo nessa decisão do STJ, decisão a qual vocês têm lá inteiro teor no material de vocês, para vocês analisarem as 147 páginas dessa decisão
e aí formarem realmente a sua opinião em relação ao conceito e a definição do conceito de insumo. Eu posso falar um adendo aí rapidinho? Em relação ao conhecimento de transporte, tá? Entre a mesma filial, por exemplo, o meu CD distribui para minhas filiais, né? Inclusive, a gente não toma crédito desse PIS e COFINS. Eu estou fazendo um estudo para levantar o crédito em relação a isso. Tá certo que a instrução normativa 1911, ela veta esse direito a crédito, fala que não dá direito a crédito, mas tem algumas respostas do TIT, enfim, que fala que é relevante para chegar o material na minha filial, no meu comércio, né? Inclusive, é uma tese bem interessante de se levantar aí para estudo, né? Vou te dar a minha opinião aí, aproveitando esse gancho aí, que é esse tema a gente adentra profundamente no curso de PIS e COFINS, que é o curso de especialização em tributação federal, e adentra mais ainda no curso de recuperação de crédito, porque a gente vai falar de recuperação de crédito de PIS e COFINS, né? Mas vou pegar essa fala desses dois cursos e trazer para cá, já que você deu aí esse posicionamento. O serviço de transporte, e como eu havia colocado aqui, note que na legislação ele vai dizer o frete na operação de venda, né? Tá aqui, armazenagem, o frete na operação de venda. Então, o frete ele pode estar aqui na operação de venda e ele pode estar também figurando como serviços utilizados como insumo na produção de bens ou na prestação de serviço. Então, ele pode estar nas duas categorias. Onde eu gosto de enquadrar ele? E aí tem uma decisão do CARF, em sede de Câmara, se não me engano, de Câmara Superior do CARF, em que o juiz do CARF ele foi extremamente assertivo, e ele foi muito assertivo porque ele concordou com a minha ideia. Eu já pensava dessa forma e aplico isso nos meus clientes. Quando a lei traz a definição de operação de venda, e isso está no despacho no voto desse juiz do CARF, a operação de venda, dentro de um ciclo de produção, congrega todas as etapas de frete que você tem ali. Independente se o produto está acabado ou não. A IN 1911 vem novamente restringe e fala, olha, transferência entre estabelecimentos de produto acabado não gera direito a crédito porque é o teu produto já acabado. A IN vai restringir novamente no sentido de que ela só permite o crédito até a fase final dos produtos acabados dentro do seu estabelecimento. O que acontecer ali depois, se o produto está acabado, tudo que vem depois, ela não considera como insumo. Só que o fato do produto estar acabado não encerra o seu ciclo de produção, como traz aqui a definição do conceito de insumo. O ciclo de produção termina com o produto dentro do teu cliente. Então, todas as etapas de transporte necessárias até a entrega ao seu cliente, pouco importa se o seu produto é acabado ou não, se é em sede de transferência da matriz para a filial, da filial para o centro de distribuição, na minha opinião, e na opinião dessa decisão do CARF também, irá gerar direito a crédito, porque se eu subtrair esse frete da transferência, eu não entrego meu produto final acabado no meu cliente. Que é exatamente essa é a minha tese. Então, esse item, e muitas empresas não tomam crédito porque tem solução de consulta aqui. A solução de consulta esmagadoramente vai falar que se o produto, o transporte, transferência, ou a tirada do porto do produto, também o frete do porto até o estabelecimento não dá direito a crédito. E outros desdobramentos, fretes, do regime monofásico, por exemplo, também. Nesse cenário também se aplicaria, por exemplo, a empresas e-commerce que saem do centro de distribuição para os seus varejos, lojas varejistas ou atacadistas? Sem dúvida. Sem dúvida. Por quê? Porque, apesar de ser uma e-commerce, tem um ciclo de produção do seu produto.
né? Exemplo, a e-commerce utiliza... Qual é o coração da venda do e-commerce? Ela vende por onde? Internet. Internet. Então, o provedor de internet dela é um insumo. Eu posso dizer, então, ela não pode tomar o crédito do provedor de internet. Eu vou chamar isso como? Se a lei fala que ela só pode tomar o crédito dos produtos revendidos. O software que ela faz de captação e a banda larga, a internet, toda essa estrutura tecnológica do e-commerce, eu não vou tomar o crédito só porque ela é uma empresa que compra e revende? Então, e eu vou chamar esses itens do quê? Se não é mercadoria de revenda? Esses itens são insumos. Faz sentido para você? Total. Então, inclusive os fretes. Por quê? Porque eu vou aqui, ó, no voto e ele vai dizer cuja subtração implica em subtração perda da qualidade do produto ou do serviço ali, ou cuja subtração obsta a atividade da empresa. Note que ele faz uma distinção entre subtração que obsta a atividade da empresa. Qual atividade? Qualquer atividade. Ou implica subtração perda de qualidade do produto ou serviço dali. Aí, no produto, ele diz perda de qualidade no produto é produção. Então, está se referenciando a produção e serviços nessa segunda parte. Na primeira parte, subtração obsta à atividade da empresa, obviamente ele está se referindo às atividades que não são de produção ou de prestação de serviço. Quais atividades sobram? São as atividades do segmento comercial. Então, a e-commerce, ela vai ter ali um aparato de itens que vão ser considerados insumos, porque cuja subtração obsta à atividade da empresa. Se ela não tiver... é diferente de uma empresa que eu vou ali na padaria, o cara vende pela iFood e vende na padaria. Ah, tá, então o que ele gasta com o iFood não há crédito. Por quê? Porque não é um item fundamental a venda dele pelo iFood. Eu posso ir ali e comprar. Já o e-commerce não existe loja física. Às vezes pode até existir, mas na grande maioria o e-commerce é a venda pela internet. Exatamente. Logo, todos os itens que estão ali inseridos nessas despesas seriam passíveis de crédito, exceto propaganda e marketing, que eu defendo e entendo que não é. Ele é um potencializador de venda, mas a subtração dele não obsta o desenvolvimento da sua atividade. Tá? Inclusive, o advogado é terceiro, né? Inclusive, ele está falando que porque eu que levantei não dá direito a crédito, e daí ele me vem com uma tese que o IPI dá direito a crédito na transferência da filial que está recebendo o varejo, porque o artigo 8º do regulamento do IPI dá direito a crédito. Eu falei para ele, bom, dá direito a crédito, então a gente vai ficar com saldo credor de IPI, é isso? Porque ele vai ganhar um dinheiro, é terceiro, né? É bem complexo esse cenário para a gente lidar. Tem que tomar muito cuidado com... eu sou muito criterioso ao atender um cliente, porque eu não quero ter dor de cabeça depois. Então, eu só vou colocar o que eu acredito. E o que eu acredito é a minha formação técnica. Tem muito aventureiro no mercado tributário, né? Sim, professor. Inclusive, eu falei do artigo 195 do regulamento do IPI, desculpa até dando um adendo aí que é 90% do valor da mercadoria, que tem que receber nas filiais, enfim. E daí, se não fizer isso, tem o artigo 43, que tem a suspensão, só que você tem que fazer uma única nota, porque você é varejo. Não, você pode tomar esse crédito aí Eu falei assim, com 90% do valor do produto, você vai tomar 90% e depois tem um 50% de desconto na peça, a gente vai ficar com saldo credor em todas as filiais, e aí ele veio com... mas depois você entra com uma perda de compra e recupera no PIS e COFINS. Não cai nessa, não. Eu tô fora. Pessoal... eu falei, eu tô fora. Vamos... Não, é inacreditável, ele quer tomar crédito no varejo, professor.